O caminho espiritual para Deus. Emmett Fox. A doutrina espiritual nos ensina a não remoer nossas dificuldades, mas em vez disso, perceber a presença de Deus onde parecem estar as dificuldades, e descobrimos que um pouco de prática nos permite agir assim sem grande esforço. Um ou dois de nossos críticos sugeriram que essa política é fugir da vida. Será? Vejamos. Suponha que você se encontre dentro de um quarto, numa casa que esteja pegando fogo. O que faria? Nem é preciso dizer que deixaria o prédio com a máxima rapidez possível. Bem, isso seria fugir da vida? Não seria. Ao invés disso, buscar a vida. É claro. Doença, pecado, medo, limitação, tais coisas não são vida, são uma morte parcial e devem ser superadas voltando-nos para a vida, que é a divina harmonia. Aprendemos com o sofrimento? Sim, muitas vezes. E algumas pessoas só aprendem assim. Porém, ainda aprendemos superando e não encorajando ou aceitando a coisa negativa. O homem que aceita o seu problema resignadamente não está aprendendo, está se encharcando de mais erros. Remoer as coisas negativas, não importa sob qual pretexto, é fabricar ainda mais dificuldades. Afastar-se do mal e perceber Deus é aperfeiçoar-se e libertar-se, ajudar o mundo e glorificar a Deus. A chave de ouro é a chave para a liberdade. Volvei-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra. Isaías 45, 22. Quando você luta contra uma coisa, antagoniza-a e ela retribui o golpe. Quanto mais você luta, mais ela golpeia. O que você negligencia, ou melhor ainda, ignora, começa a se desvanecer ou morrer de inanição. Quando você dedica a sua atenção a alguma coisa, está impregnando a sua consciência dela, para o bem ou para o mal. Quando depara com alguma condição negativa da vida, o meio científico de lidar com ela é afastá-la da sua atenção, impregnando a sua consciência do oposto dessa condição. Depois que o tiver feito, a tal coisa indesejável se esborracha como uma fruta madura demais. Conta-se uma história maravilhosa sobre William Penn. Desde rapaz, fora acostumado a carregar uma espada o tempo todo, porque fazia parte do vestuário de um cavalheiro. Certo dia, ocorreu-lhe que isso era incompatível com a sua fé. Por outro lado, sabia que ia se sentir muito constrangido se andasse sem ela. Consultou então George Fox, sem ter dúvidas de que o seu líder diria: é uma coisa muito ruim, deve parar de usá-la. George Fox, todavia, não se pronunciou desta forma. Ficou calado por alguns momentos e depois disse: carregai a vossa espada até não poderdes mais carregá-la. Dali a mais ou menos um ano, Penn passou a sentir que carregá-la seria mais embaraçoso do que andar sem ela, e quebrou o hábito com bastante facilidade.
Não arranque fora as muletas alheias ou as suas próprias. Quando não forem mais necessárias, elas cairão por si só. Dissolva a necessidade. Não lute contra o seu reumatismo, a sua dívida, o seu emprego desagradável ou até mesmo a sua língua viperina, se é que a tem. Impregne a sua consciência de saúde, prosperidade, harmonia, bom humor e as coisas indesejáveis desaparecerão. Releia a Epístola de São Paulo aos Filipenses 4:8. A Bíblia está cheia de orações e tratamentos poderosos. Alguns dos capítulos mais conhecidos são, na verdade, tratamentos para a cura e a inspiração. Os Salmos 23, 91 e 27, por exemplo, estão nesse caso. Provavelmente conhece de cor esses salmos há muitos anos, mas o meio de usá-los com eficácia é lê-los cuidadosamente, tentando extrair algo de novo a cada versículo. Essa obtenção de algo novo é o tratamento, e com frequência acarreta uma demonstração quase que imediata. Obter uma coisa nova dessa maneira é, na verdade, uma expansão da consciência, e é esta expansão da consciência que traz resultados. Ele enviou a sua palavra e os curou. Salmo 107, 20. A oração realmente muda as coisas. Muitas pessoas dizem que a oração é algo bom porque nos dá coragem e forças para enfrentar nossas dificuldades. Dizem que a oração, muitas vezes, tira um homem de dificuldades simplesmente porque lhe dá a autoconfiança que em outras circunstâncias lhe faltaria. Naturalmente, isso não é a verdade espiritual. A verdade é que a oração científica, que é ver a presença de Deus onde parece estar o problema, não nos dá meramente a coragem para enfrentar o problema. Transforma o problema em harmonia. A oração cura o corpo, modificando os tecidos, e o faz modificando primeiro a mente que os forma. A oração modifica o meio ambiente através de uma alteração real, não meramente alterando a nossa atitude com relação a ele. A oração traz a salvação ao homem, modificando fundamentalmente a sua natureza, não aproveitando nada do que ele é. A oração abre o caminho para coisas novas e melhores, não remenda as coisas velhas. O corpo, o meio ambiente, o próprio universo são plástico moldável ao nosso pensamento e refletem sempre a nossa crença sincera, pois ele se mostra segundo pensa o seu coração. Provérbios 23, 7. Na oração ou tratamento, assim como na maioria das coisas, quanto menos esforço você fizer, melhor. Na verdade, o esforço derrota a si mesmo. Ore suave, docemente, sem tensão. Quando uma pessoa tenta nadar pela primeira vez, quase sempre começa se debatendo violentamente na água, nos seus esforços para manter-se à tona. Claro que isso é errado. O resultado é que só se esgota e não dá uma abraçada. Mais tarde, quando um instrutor eficiente lhe mostra como fazê-lo, ela entra na água e, com alguns movimentos suaves, quase sem esforço, logo chega ao outro extremo da piscina.
Depois disso, é apenas uma questão de tempo e prática para se tornar uma nadadora exímia. O mesmo acontece com o tratamento. Volte-se suavemente para Deus, com fé e confiança, e afirme que Ele está abrindo o seu caminho ou resolvendo aquele determinado problema da melhor maneira. Que sua oração seja uma visita sem pressa a Deus. Lembre a si mesmo que Ele gosta de você e que para Ele não há o impossível. Depois, agradeça e espere o resultado. Pois aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Epístola de São Paulo aos Romanos 10:13.